Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos ler e ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Então alguns fariseus e escribas vieram a Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, e isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi à região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não respondeu palavra. Então os discípulos se aproximaram e disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, se assentou ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, aleijados recuperavam a saúde, coxos andavam, cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta gente. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e peixes, e tendo dado graças, o partiu, e deu aos discípulos. Estes distribuíram ao povo, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Até aqui. O capítulo 15 de Mateus nos fala sobre alguns encontros muito especiais de Jesus, que eu quero dividir da seguinte forma: 4 atitudes que o reino de Deus gera em nós. Nós já temos visto que todo o Evangelho de Mateus vai nos mostrar a realidade do reino de Deus no nosso coração.
O reino de Deus é para nos transformar. Não é para que a gente venha a ficar sendo saciado nas nossas expectativas, nos nossos desejos. Nós temos desejos, nós temos sonhos, mas o reino de Deus vem para nos transformar, para que os sonhos de Deus, os propósitos de Deus se manifestem. 4 atitudes eu quero destacar para a gente meditar um pouco. Primeira atitude que o reino de Deus gera em nós é um coração sincero. Perceba no capítulo 15, do versículo 1 até o 20, que os fariseus e escribas eram os religiosos da época, homens às vezes até muito criteriosos, muito cuidadosos com o comportamento diante das pessoas, e eles chegam para Jesus questionando por que eles não lavavam as mãos antes de comer, porque para o fariseu essa atitude era indispensável para mostrar uma pureza, para mostrar toda uma tradição religiosa que eles observavam, para mostrar a religiosidade deles. Nós sabemos que lavar as mãos é uma atitude higiênica importante, mas para eles era algo espiritual, ou seja, quem não fazia para eles estava pecando, estava sujo diante de Deus. E aqui eles questionam a Jesus: por que vocês não fazem isso? E aí Jesus responde algo tremendo. Jesus fala o seguinte, que o mandamento de Deus, por eles, era transgredido por causa da tradição que eles seguiam. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: vocês se preocupam mais com a tradição dos homens, de agradar aos homens. Vocês se preocupam mais com aquilo que é externo do que aquilo que é interno. E Jesus, ele exorta e ele repreende uma das maiores marcas dos fariseus, dos religiosos da época dele, e de nós, se nós nos tornarmos também religiosos, no sentido de apenas valorizar o que é externo. Jesus fala que os fariseus eram hipócritas. Capítulo 15, Jesus vai os chamar assim, de maneira muito direta. Jesus diz: vocês são hipócritas. O que é a hipocrisia? Versículo 7, hipócritas, Isaías profetizou a respeito de vocês: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e me adoram em vão, porque ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Hipocrisia é fingimento, é ser um artista, é ser um ator, é alguém que demonstra algo que ele não é no coração, é alguém que está dissimulando, ele esconde a sua verdadeira identidade. Ele diante das pessoas, ele é uma coisa, quando ele está sozinho ele é outra. Diante da maioria ele é uma coisa, quando ele está só com seus amigos ele é outra. Isso é hipocrisia, e é um fermento que nós temos que lutar contra. E o reino de Deus, uma das coisas que ele faz conosco é nos dar um coração sincero. Jesus está mostrando aqui que os fariseus louvavam com os lábios, mas o coração estava longe. Então, para Jesus, o mais importante não é simplesmente o que eu canto ou o que eu digo ser, mas é a distância que o meu coração está dele. O que o Jesus quer é um coração próximo, junto dele, e um coração sincero, coração verdadeiro, que diz ao Senhor o que está sentindo. O hipócrita, ele esconde a sua verdadeira identidade porque ele tem motivações erradas, ou por medo das pessoas descobrirem quem ele é. Então eles vivem uma farsa, e Jesus deixa muito claro no capítulo 15 de Mateus, o que é que contamina o homem. Às vezes a gente acha que o problema do pecado, a imoralidade, a violência, a mentira, a gente sempre tende a falar que tudo isso é obra do diabo, e Jesus aqui deixa claro para nós, versículo de número 19, do coração procedem os maus pensamentos, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e estas são as coisas que contaminam a pessoa. E Jesus diz: comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus deixa claro aqui, irmãos, que o que nos contamina é o que a gente alimenta no coração. Satanás, ele quer que a gente pratique esses pecados? Certamente. Ele vai, muitas vezes, lançar pensamentos, ele vai, muitas vezes, lançar para nós
aquele pensamento de que a gente pode fazer o que a gente quer e que nós não teremos consequências. Ele vai tentar colocar dúvida contra a palavra de Deus, mas Jesus é claro: você quer ser livre? Você quer ser uma pessoa curada? Você quer ser uma pessoa usada por Deus? Deixa Deus limpar o teu coração, purifica o teu coração debaixo do sangue de Jesus e da palavra de Deus. Renuncie do teu coração todo pensamento de amargura, de falta de perdão, de ódio, de inveja, de carnalidade, de impureza, todo pensamento de auto-engano. Quando a gente começa a mentir para nós mesmos, a gente faz o que é errado, ou omite algo e diz: não, está tudo certo, está tudo errado, não, eu e Deus, não, você e Deus. Se Deus é verdade, a palavra dele é verdade, nós precisamos andar na luz da sua palavra, em todos os aspectos da nossa vida. Então Jesus está deixando claro aqui, irmãos, que o reino de Deus não se impressiona com o externo. O reino de Deus transforma o coração e nos dá um coração sincero com Deus, até quando a gente errar, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim. É maravilhoso, nosso Deus é perdoador. O que nós não podemos é ser hipócritas. Mais na frente nós vamos ver Jesus falando sobre o perigo do fermento dos fariseus. Você conhece a Deus? Você conhece a palavra de Deus? Nós precisamos vigiar para que a gente não viva de aparência. Jesus deixa claro aí que o que contamina o homem não é o que entra. E isso é muito interessante no versículo 16 e 17. O 17 diz: não compreende que tudo que entra pela boca desce para o estômago, depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina a pessoa. Você quer saber o que está te contaminando? O que você está guardando no coração e o que você está falando. Quando nós falamos algo negativo, ruim, murmuramos, ou falamos da vida das pessoas, nós estamos sendo contaminados pelo que a gente mesmo está guardando e falando. Quando divulgamos o pecado de outros, irmãos, isso é bíblico, nos tornamos parte do pecado, nós nos tornamos culpados por aquele pecado que nós estamos contando para as pessoas. Nós vigiamos muito pouco nisso, e é bíblico. Lá em Tiago diz que o homem, ele consegue tantas proezas, mas dominar a sua língua é uma batalha. E quem é que faz isso? O reino de Deus vai trazer um coração sincero, quebrantado, e vai nos fazer reconhecer quando a gente está guardando algo que está nos contaminando, ou quando nós estamos falando, ou até divulgando pelas redes, coisas que nos contaminam. Quando a gente levanta para falar ou para se expressar coisas para ferir pessoas, nós estamos nos autocontaminando. Segundo lugar, o reino de Deus, eu coloquei assim, 4 atitudes que o reino gera em nós. Primeiro, o coração sincero. Segundo lugar, o reino de Deus vai gerar em nós humildade. E eu quero usar o texto aí da mulher cananeia, versículo 21 até o 28. Que encontro estranho para nós inicialmente, né, irmãos? Uma mulher chega diante de Jesus, ela está com uma filha endemoniada, e ela diz horrivelmente endemoniada. Então, você imagina a situação? Aquela menina totalmente opressa pelos demônios, e a mulher chega desesperada, e a mulher começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. E a gente sabe que tem momentos na Bíblia que os discípulos falam assim: para um pouco, você está atrapalhando. Aqui não, os discípulos falam: Jesus, dá atenção à mulher, você está vendo que ela está gritando aqui? Os discípulos intercedem por ela. Jesus fala, pelo menos os discípulos ainda dizem: manda ela embora, ela está gritando. Mas Jesus fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não dá nenhuma confiança para essa menina, para essa mulher, nenhuma confiança, aparentemente. Jesus aqui estava testando se essa mulher queria se humilhar, ou se ela estava disposta a buscar, a insistir, a perseverar, ou se ela estava ali ainda se movendo mais pela sua necessidade. Jesus fala o que é verdade. Ele diz: eu vim para os perdidos da casa de Israel. O propósito inicial do Senhor Jesus foi alcançar a nação de Israel, para que através de Israel todos os povos fossem alcançados. Jesus, ele tocou pessoas que não eram do povo de Israel, ele curou pessoas que não eram do povo de Israel, mas inicialmente
O Evangelho de João, capítulo 1, diz isso, ele veio para o que eram seus. Ele veio através da nação de Israel. E a mulher poderia ter ficado ofendida, ela poderia ter ficado revoltada. Se fosse hoje, ela ia logo publicar isso em algum lugar e dizer, olha que absurdo. Jesus disse que não poderia me dar atenção. Mas no versículo 25, mostra o coração humilde dessa mulher. O que a mulher fez? Ela, porém, veio e o adorou. Você está disposto a adorar a Deus quando Ele não responde a sua oração? Quando Ele aparentemente está demorando a te ouvir? Ela adora. Ou seja, ela se quebranta, ela se humilha. E Jesus ainda responde também de uma forma um pouco estranha. Porque o texto diz que ela adorou e falou, me ajuda. E Jesus fala, não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus aqui está usando de uma comparação, uma metáfora. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida e eu estou alimentando os filhos. E aí essa mulher se humilha, por quê? Porque o reino de Deus estava entrando no coração dela. Ela diz, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Talvez ela esteja pensando, você está dando o pão para os filhos, mas eles não estão valorizando muito. O povo de Israel estava rejeitando. E ela diz, mas eu estou aqui com fome, eu quero me alimentar, eu quero experimentar a tua presença, a tua palavra. Ela estava disposta, amado, a se humilhar. Sabe o que é isso? O reino de Deus. O reino de Deus nos liberta do orgulho. O reino de Deus nos liberta daquela passividade crônica que muitas pessoas dizem, eu orei, eu busquei, fui à igreja, nada aconteceu, então eu desanimei. Você sabe por que você desanimou? Nós desanimamos por causa do orgulho, porque às vezes estamos buscando a Deus apenas pelos nossos próprios interesses. Essa mulher, ela demonstrou que ela não estava apenas querendo uma filha liberta, ela estava querendo experimentar, ela estava querendo conhecer, ela estava querendo se relacionar, ela estava querendo se alimentar de Jesus, ela estava querendo andar com Jesus, ela estava querendo se entregar a Jesus, ela foi de todo o seu coração. Sabe, amada, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está disposto a continuar buscando o Senhor, intensificar, e passar um ano, e nada acontecer, e continuar adorando, e continuar obedecendo, e continuar adorando e invocando o nome dEle? Isso é humildade. O reino de Deus gera corações quebrantados. Onde não há humildade, é porque o reino de Deus não está prevalecendo naquele coração. Essa mulher, ela teve humildade para perseverar. A humildade faz a gente perseverar com o Senhor, na casa do Senhor. Essa mulher teve humildade para não se ofender com as respostas de Jesus, ou com as aparentes afrontas que Jesus trazia. Jesus não estava ali afrontando, Jesus estava ali provando o coração, as motivações, as intenções daquela mulher. Sabe, amado, a humildade é uma virtude do reino de Deus naqueles que estão realmente se aproximando do Senhor. Humildade para não se ofender ou não se frustrar quando Deus diz não, quando Deus não nos responde na maneira ou na hora que a gente quer. Terceiro lugar, a terceira virtude que o reino de Deus, ou terceira atitude que o reino de Deus gera em nós, é a fé para estar aos pés de Jesus. Do versículo 29 até o 31, diz que Jesus estava ali no monte e trouxeram uma multidão. Interessante que o texto fala no versículo 30, vieram a ele muitas multidões, e trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos. Irmão, nós precisamos trazer as pessoas que estão feridas, doentes, enfermas, aos pés de Jesus. E eles trouxeram por quê? Porque eles creram que Jesus curava. E o versículo 30 diz que eles deixaram essa multidão aos pés de Jesus e Ele os curou. Nós precisamos ter fé para permanecer aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus aparece muito na Bíblia, mostrando uma atitude de humilhação, de adoração, de atenção para ouvir o Senhor, de disposição de estar aos pés de Jesus para ser mudado, para que Ele transforme nossas motivações, nossas decisões, a nossa mente, para que Ele esteja nos moldando. Estar aos pés de Jesus é se sujeitar a Ele,
Você pode até obedecer a Jesus sem amor. Você pode obedecer simplesmente porque você sabe que aquilo deve ser feito apenas por uma questão de moral. Agora, quando você se rende aos pés de Jesus, irmãos, você só se rende por amor. Você pode obedecer sem amor, mas é impossível você amar sem se render. Então, estar aos pés de Jesus é uma atitude de fé. Permanecer aos pés de Jesus é uma atitude de fé. E o reino de Deus nos leva aos pés de Jesus. E em último lugar, a quarta atitude que a gente vê aqui no reino de Deus, está aí no versículo 32 em diante. O reino de Deus nos dá compaixão pelos necessitados. Jesus mais uma vez estava cercado por uma multidão. E o versículo 32, Jesus fala: eu tenho compaixão desta gente. Eles estão 3 dias sem comer. Imagina aquela multidão toda. Mais uma vez Jesus vê uma multidão e ele percebe a necessidade da multidão. E ele tem compaixão. Várias vezes você vai ver na Bíblia que Jesus teve compaixão e o poder de Deus fluiu. E um milagre aconteceu. Então nós precisamos pedir a Deus compaixão pelos que sofrem perto da gente. Nós não podemos alimentar o mundo inteiro, todas as pessoas carentes que chegam perto da gente às vezes pedindo. Mas vai ter uma rede de relacionamentos mais próximas que Deus vai nos permitir ter, que nós precisamos sempre ser dispostos na mão do Senhor, de se compadecer, de ajudar, de cooperar, de socorrer. Isso só é feito com compaixão. Nós precisamos ter compaixão dos necessitados perto da gente, dos que precisam aprender a palavra, precisam ser ministrados, receber uma oração, receber um aconselhamento. Nós precisamos ter compaixão das pessoas e nós os servir, não apenas achar que um líder da igreja, um pastor vai fazer isso. O texto mostra que Jesus envolve os seus discípulos na distribuição, no compartilhar, no milagre. Discípulo de Jesus vai participar dos milagres de Jesus, vai cooperar com os milagres, com o reino de Deus, com a distribuição dos pães. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos mostra a nossa incapacidade, as nossas fraquezas. A tua palavra nos mostra as nossas debilidades espirituais, emocionais. Mas a tua palavra também mostra a tua graça. A tua palavra revela o teu poder. A tua palavra nos mostra, Pai, que o teu reino já é chegado. O teu reino está dentro de nós quando cremos no Senhor. E nós oramos nessa manhã para que, ó Deus, o reino do Senhor prevaleça em cada área do nosso caráter, em cada área da nossa personalidade. Nos liberte de toda hipocrisia, nos liberte de toda máscara que usamos para agradar as pessoas ou para esconder a nossa verdadeira natureza. Senhor, que o teu reino cresça em nós. O teu reino é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Que nós possamos ter um coração humilde debaixo do teu governo, um coração que crê para trazer as pessoas aos teus pés e para permanecer aos teus pés, e um coração que se compadece daqueles que estão perto e daqueles que também nós podemos ajudar, onde mesmo estando mais longe. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor.